sobre as questões que estão acontecendo neste momento no Congresso brasileiro, né? E a gente está acompanhando também aí toda essa situação relacionada às discussões do 6x1. E também todas as discussões relacionadas aí, uma possibilidade de greve, inclusive, que possa acontecer entre motoristas e entregadores. Motoristas e entregadores convocaram uma greve conjunta para amanhã contra o projeto de lei complementar que regulamenta o trabalho por aplicativos. Essa discussão entra em uma semana decisiva na Câmara dos Deputados. E quem está conosco para falar sobre isso é justamente o nosso colunista, que está sempre de olho no que está acontecendo com o trabalhador brasileiro, é o Carlos Juliano Barros, já conosco aqui. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso All News. Abre o seu som aí, eu acho que é aí, né? Aí. Agora vai aqui ou aí? Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue se conectando aqui com o Carlos Juliano e eu já vou dando a notícia dele. Continua conosco aí pelo UOL no YouTube. A coluna do Carlos Juliano traz aqui que motoristas e entregadores convocaram uma greve contra um projeto de lei que está discutindo os aplicativos lá em Brasília. É o PL 152, que regulamenta o trabalho por aplicativos de ambas categorias e entra numa semana decisiva lá na Câmara dos Deputados. O plano do presidente da Casa, Hugo Mota, era aprovar o novo relatório da matéria na comissão especial criada sobre o tema e depois voltar em plenário já nessa terça-feira. Mas aí a divulgação na semana passada do novo texto despertou crítica dos trabalhadores e eles vêm organizando caravanas em todo o país para protestar contra esse projeto de lei. A gente já consegue ouvir o Juliano? Oi. Agora sim. Vai rolar, será, essa greve? Como é que está aí a movimentação para que essa greve aconteça e quais são as reclamações dos trabalhadores, Juliano? Boa tarde. Ih, deu ruim de novo. Deu ruim de novo no som dele. Deu ruim de novo. A gente vai tentar melhorar. Agora vai. Vai ou não vai? Tá tendo... Vocês me ouvem? Tô te ouvindo, agora tô te ouvindo. Pode ir. Não tô, gente, não é fácil, né, Josias? Assim, você vê o trabalho da apresentadora, a gente tá... E aí, a gente não consegue, conexão, vamos embora. Ô, Josias, vamos falar, daqui a pouquinho a gente se conecta com ele, mas vou passar para você outra questão. O setor produtivo faz uma ofensiva no Congresso às vésperas da votação do 6x1. Vamos relembrar essa história. É importante esse 6x1, os empresários vão com lobby total para derrubar, né? Para derrubar, eles não querem que mude o esquema de trabalho, né? E essa é a movimentação em Brasília. O que vai acabar ganhando, hein, Josias? O mais grave desse assunto, Fabiola, é que tudo está sendo discutido num ambiente e numa atmosfera eleitoral. Ninguém está enfrentando esse assunto de modo a resolver o problema. Não tem debate, não tem sessão em comissão do Congresso para ouvir as partes, nada. Vai de cambulhada, o governo diz que vai mandar um projeto, o Congresso a Câmara tem outro projeto, e não se discute a essência do problema. Qual é a viabilidade? Vai ter transição? Não vai ter transição? E nós estamos falando, Fabiola, de um projeto que afeta, na prática, 39 milhões de trabalhadores no Brasil, que é quem tem carteira assinada. Na outra ponta, um número muito semelhante, 38,5, que são números do IBGE. Segundo o IBGE, 39 milhões de brasileiros têm carteira assinada, 38,5 milhões de brasileiros trabalham na informalidade. Esses que estão na informalidade estão aí nesse movimento que está se contrapondo à regulamentação do trabalho com aplicativo. Motoristas... motoqueiros, diga, Fabiola. Não, voltamos para quem estava conosco na TV. O Josias está falando agora sobre essa questão relacionada à escala 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar nessa semana, esse parecer favorável ao projeto da lei que prevê o fim da escala 6x1. Mas representantes da indústria, do comércio, do agro estão indo a Brasília, tá? Um lobby pesadíssimo neste momento para tentar motivar aí os parlamentares a não acabar com a escala 6x1, né? E o Josias estava aqui trazendo a análise dele sobre a importância de derrubar ou não a 6x1. Vai lá, Josias.
Assim como um remédio, Fabíola, o remédio ele tem prazo de validade. Você vai na farmácia, você tem que olhar, está no prazo de validade ou não. Também as iniciativas políticas, elas têm prazo de validade. E aqui nós estamos discutindo temas que demandariam uma análise aprofundada no ambiente eleitoral. Então, o governo está em dificuldade, aí corre para aprovar a escala 6x1, para regulamentar trabalho por aplicativo. Só que essas providências, o eleitor olha, poxa, mas agora, depois de 3 anos e meio de administração Lula, o terceiro mandato está indo para o final, agora que está se discutindo isso dessa maneira, improvisada no Congresso Nacional, e quem é contra, como os empresários contra a escala 6x1, os trabalhadores de aplicativo que olham essa proposta que está tramitando e não se enxergam nela, não consideram que ela vai resolver os seus problemas, esses que estão contra se equipam para impedir que a coisa seja aprovada. Agora, o grande problema é que são matérias, discussões muito necessárias, mas feitas nesse ambiente improvisado, eleitoral, de afogadilho, querendo votar às pressas, ao que exigiria reflexão, e aí a providência parece com o prazo de validade vencida, porque serve a interesses eleitoreiros, né? Então, estamos falando aí, em relação à escala 6x1, como eu dizia, Fabíola, beneficia 39 milhões de trabalhadores que têm carteira assinada, não é nem o conjunto dos trabalhadores brasileiros. E a proposta sobre regulamentação do trabalho de aplicativo pega um pedaço dos brasileiros que ralam na informalidade. Aqui há uma regulamentação, muitos operam como MEIs, tem ali, se consideram empreendedores, mas na prática estão nesse bololô aí de 38,5 milhões de trabalhadores que são informais, né? Então, são núcleos de trabalhadores brasileiros. As propostas não contemplam todos eles, contemplam parcialmente nichos do mercado de trabalho, e ainda assim, quem seria beneficiado, olha, no caso da escala 6x1, e enxerga uma resistência muito grande, que talvez inviabilize a aprovação da proposta ainda nesse ano, como se pretendia, e em relação aos trabalhadores de aplicativo, olham e nem se enxergam na proposta. Eles próprios acham que a proposta não é a melhor, não atende às suas necessidades. Então, é tudo muito precário, o debate é precário, a tramitação é feita de afogadilho e não resolve os problemas, Fabíola. O problema é que a gente cai nessa história do lobby, que aí vão para alguns interesses, né? Mas o olhar mais amplo sobre o que é o trabalho hoje no mundo, né? Como que essa questão moderna está acontecendo, né, Josias? Até estava assistindo uma entrevista, a gente está convidando ele a participar conosco, tomara que a gente consiga essa semana. Grande professor, você com certeza já entrevistou ele várias vezes, José Pastore, a respeito disso, um dos maiores especialistas nessa área de trabalho, economista e nessa área de trabalho, que é você ter esse olhar mais amplo sobre o que é o trabalho hoje, as diferenças de cada setor, as necessidades de cada setor e, por outro lado, as necessidades do próprio trabalhador. Fica muito num fla-flu e a gente acaba não saindo disso, né, Josias? Principalmente num ano eleitoral. E as discussões necessárias do trabalhador não estão sendo vistas, né? Do trabalhador e também das empresas. É preciso cruzar e não é possível cruzar? É preciso cruzar, né? Um ou outro, né? Sem dúvida. O próprio professor Pastore, ele tem mencionado a dificuldade de implementar um projeto como esse sem discutir, né? E eu tenho um palpite, Fabíola, minha impressão é de que se fosse aprovada essa proposta, supondo, não é mais escala 6x1, agora vai ser 5x2, que já é o mínimo, né? A pessoa vai trabalhar 5 dias por semana e folgar no sábado e no domingo, né? O meu palpite é de que se uma proposta como essa é aprovada, a forma como o brasileiro está envolto em problemas, agora mesmo há um bom percentual de patrícios que estão super endividados, muito provavelmente, em vez de descansar no final de semana, esse trabalhador utilizaria essa folga para trabalhar mais, para cavar uma nova... O Felipe Nunes captou isso. O Felipe Nunes captou isso justamente nas pesquisas da Quest, naquelas salas de espelho, né? Ele estava falando sobre isso, que as pessoas discutem justamente isso. Eu quero para poder trabalhar mais, para fazer um bico, para poder fazer um extra.